Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos continuar aqui no livro segundo, no Mundo Espírita ou dos Espíritos. E agora nós vamos, no capítulo 1, dos Espíritos, nós vamos dar sequência lá no título Mundo Normal Primitivo, na questão 84. Então vamos lá? Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Tá? Existe um mundo dos espíritos? E a resposta dos espíritos, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então vejam até que ele não só confirma, mas ele dá duas formas de que eles se relacionam, o que eles chamam os espíritos, esses seres, O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Porque às vezes espírito parece que fica muito religioso ou muito místico, então ele dá esse segundo termo, inteligências incorpóreas, que também é utilizado por muitas pessoas. Questão número 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? E os espíritos respondem, o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Viram a importância do que ele respondeu? Ele disse que não só o mundo espiritual, como ele chama aqui, o mundo espírita, é o principal, como ele pré-existe, sempre existiu antes de todas as criações materiais que nós conhecemos e também sobrevive a tudo, ou seja, ele não é destruído, ele não passa pelos processos de destruição que o nosso mundo particularmente passa. Na questão 86, Kardec faz a seguinte pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? E eles respondem sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então vejam que a Terra poderia deixar de existir totalmente e ainda assim o mundo dos espíritos continuaria existindo como está lá. Porém, ele diz aqui que existe uma correlação incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, ou seja, o equilíbrio ou desequilíbrio que um causa reflete no outro, pode ter uma intercorrência nesse outro mundo. Porém, o mundo espírita sempre preexiste. Questão número 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Eles estão em algum lugar específico? Kardec está perguntando. E ele diz aqui, os espíritos respondem, os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Então viram? Eles existem infinitamente em espaços infinitos, estão o tempo todo em qualquer lugar, mas porém aqui ele faz um detalhe, agindo sobre vós sem perceberdes em relação a nós na Terra, tá? E ele diz aqui que além deles realizarem os desígnios de Deus, alguns, nem todos realizam os desígnios de Deus, alguns estão meio perdidos por aí, existem regiões que para certos tipos de espíritos menos adiantados, elas não podem ser alcançadas, naturalmente devido à diferença de vibração. Então isso nós entendemos perfeitamente, que a gente sempre fala aqui sobre padrões vibratórios, Bem, falando da forma e da ubiquidade, a forma é como eles são formados, a ubiquidade é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, na questão 88, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem, para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão,
ou uma centelha etérea? Então ele responde aqui, para eles, enquanto lá no plano espiritual existe uma forma, mas para nós podem ser muitas coisas, a forma como nós enxergamos, porque o espírito em si, ele não tem forma. E o espírito, quando aparece para nós, um espírito, ele está, digamos assim, moldado pelo perispírito dele, que é como se fosse uma energia que o envolve e dá a forma relativa ao planeta em que nós vivemos, que pode parecer mais com esta, com aquela pessoa, com a encarnação que nós tivemos antes, tá? Então isso pode variar. E tem uma pergunta anexa aqui que Kardec diz o seguinte: essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Ele pergunta, espírito, então essa chama que ele tem uma cor? E eles respondem, para vós ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Então, esse brilho de rubi, né, esse avermelhado aí forte, pode ser mais ou menos de acordo com a pureza do espírito, tá? E tem uma consideração de Kardec aqui. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no na altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Questão número 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E ele diz aqui sim, porém rápido como o pensamento. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma que pensa, o pensamento é um atributo. Viram a importância da resposta que ele dá aqui? Às vezes o Kardec pergunta uma coisa, ele responde e já revela outra, né? Então ele fala aqui, que nós temos a velocidade do pensamento para se transportar. Isso eu já até falei com vocês aqui em outros momentos, falando de projeção astral, que quando nós estamos projetados, nós pensamos em um lugar, nós já estamos lá. Então é o que ele confirma aqui, né? E a questão aqui, quando ele diz, quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Viram que isso remete muito aos nossos estados mentais. Quando nós estamos equilibrados, pensando coisas boas, a nossa mente está direcionada para coisas boas. Quando nós estamos mais tristes, depressivos, chateados, revoltados, a nossa mente se dirige para coisas negativas. E olha o que ele fala aí, quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também. A nossa alma se projeta, a nossa consciência se projeta mesmo estando no corpo, o que remete àquela questão que muita gente fala hoje sobre a consciência não local, que nós estamos no corpo, porém a nossa mente ela não fica contida no corpo, né? Nós temos o nosso cérebro, cérebro não é mente, né? O cérebro é um órgão. E a nossa mente, sim, ela viaja o tempo todo em memórias, em clarividência, vendo imagens, coisas em outros lugares, perdida em suas próprias ideias. Então vejam a importância do que foi respondido aqui. Vamos à questão número 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? E ele responde, ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Isso me remete a uma experiência de projeção quando eu estava com um mentor no plano espiritual e ele estava me treinando justamente na concentração de se transportar, né? Então eu queria ir até um prédio que estava em um lugar, num bosque, e quando eu pensei, a minha mente já estava me transportando para lá, quando eu estava pensando em ir. Ele disse, não pensa em estar lá, porque você estará. Então ele disse, se você está gostando do lugar, do caminho, vá observando e pensando no caminho. E aí você vai percorrer e vai admirar o caminho. Senão, se você pensar só no seu desejo de estar lá, você vai já estar naquele lugar e não vai ver nada disso aqui, nem vai ter noção do espaço. Então viram que interessante? Na questão 91, ele pergunta, a matéria constitui obstáculo aos espíritos? Né? A nossa matéria, a mesa, uma parede? Né? E ele responde, não. Eles penetram em tudo, o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ou seja, um espírito pode atravessar qualquer tipo de barreira
material que nós tenhamos na Terra. Na questão 92 ele pergunta, os espíritos têm o dom da ubiquidade, que é a capacidade de estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? E ele responde que não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. Olha que interessante. E é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um, no entanto ilumina tudo ao redor e eleva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Então, como ele explicou, o espírito não se separa, mas ele, um espírito mais elevado, tem a capacidade de irradiar o seu pensamento a vários lugares. E aqui ele faz a seguinte pergunta anexa. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? E o espírito responde, muito longe disso, depende do grau de sua pureza, naturalmente, né? Do potencial de cada espírito. E Kardec faz umas considerações finais a esse título aqui. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É, nesse sentido, somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta à distância sua claridade, pode ser percebida em todos os pontos do horizonte, tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Então, meus amigos, finalizamos aqui mais um estudo do Livro dos Espíritos e no próximo estudo nós vamos continuar numa parte muito importante que é sobre o perispírito na questão número 93. Até lá, até o próximo vídeo de estudo sobre o Livro dos Espíritos.